Convido aqueles que puderem se colocar em pé para louvarmos o nome de Jesus. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, Louve com palmas. só pra ouvir tua voz, Jesus, Santo, justo. Sempre és fiel, salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei. Te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Cante ao Senhor nessa noite. Louve Ele. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus, Santo, justo, sempre és fiel, salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Nós adoramos ao Senhor por quem Ele é nas nossas vidas. Não apenas por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Amém? Seguro estou. Seguro estou, Confiamos em Ti, Senhor. sem fim ao teu amor. Seguro estou, confio em ti, sem fim ao teu
Senhor por aquilo que Ele é nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Eu convido você a se assentar, acalmar o seu coração diante dessa canção. Convido você a se colocar na presença do Senhor, para que nós possamos orar, pedir a Ele que essa noite, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa atenção possa ser totalmente voltada a Ele, a Sua palavra, em nome de Jesus. Senhor, essa noite nós te louvamos, nessa noite nós estamos aqui, separando esse tempo, Senhor, nas nossas vidas, e nesse dia, para te louvar, para render graças ao Senhor, para dizer o quanto o Senhor é bom nas nossas vidas, para dizer que nós te adoramos por aquilo que o Senhor é, e não por aquilo que o Senhor nos dá, ou aquilo que o Senhor pode nos oferecer, mas nós te adoramos, e devemos te adorar, por aquilo que o Senhor é, Rei dos Reis, exaltado nas nações, e nessa noite nós queremos exaltar o seu nome. Que da nossa boca, das nossas mentes e do nosso coração possa ser exalado, Senhor, o melhor louvor, para que o seu nome possa ser glorificado acima de todo nome, para que toda a terra e todo joelho se proste diante do Senhor nessa noite e renda graças ao Senhor. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, boa noite a todos, que a graça de Jesus esteja sobre as nossas vidas, amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Salmo, Salmo de número 92, Salmo de número 92, nós vamos ler alguns versículos que retrata o quão é bom e agradável louvar o Senhor, render graças ao Senhor, com esse entendimento que nós temos daquilo que o Senhor Jesus fez nas nossas vidas, amém? A partir do verso 1, o salmista diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som de lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e florescem como todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, é exaltado para sempre. Amém. Versículo de números 4 e 5 diz: tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. Que nessa noite a gente possa cantar de alegria ao Senhor, possamos cantar com os nossos corações alegres por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo aquilo que Ele é. Ele é em Jesus, Ele mandou Jesus para que nós possamos, para que hoje nós pudéssemos ter vida, vida em abundância, e ter o privilégio de louvá-lo com a nossa voz, com a nossa vida, com os nossos cânticos e nesse culto. Eu convido você a mais uma vez para nós cantarmos: canta a minha alma, assim como diz o salmista, né? Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a ardente louvor. Nós vamos cantar essa canção, uma canção antiga, uma versão um pouco diferente, e nós pedimos que os irmãos nos acompanhem para que nós possamos louvar o Senhor. Você pode cantar mesmo sentado, para nós aprendermos juntos nessa noite, amém? Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto bênçãos da luz. Sou por Jesus, Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva a glória, à
glória do céu. Cante, ó minha alma, Cante a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. sempre vivendo, Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. canta minha alma, Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre, cante ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre, sempre. Gratuita, Senhor, imerecida, não é por nosso mérito, mas é pelo teu simples, ou pelo simples fato do Senhor nos amar. Obrigado, Senhor, perdoa as nossas falhas e ajuda-nos a continuar caminhando em santidade na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Quero agradecer as pessoas que estão aqui conosco pela primeira vez, em especial essas que estão
pela primeira vez, dizer que você é muito bem-vindo aqui, sinta-se bem em nossa casa, a casa é sua também. Ao final do culto, a gente gostaria de dar um presentinho para você, não vá embora sem antes receber de nós esse presente. Então, se você está aqui pela primeira vez, ao final do culto, você pode vir aqui à frente, vai ter um pessoal aqui que vai dar um presente para você, à minha direita aqui, vão estar esperando você, ok? Ontem e hoje, tivemos lá no Vale da Paz, o encontro de homens, e foi uma bênção. As palavras, ali uma parte dos homens que estavam envolvidos ali, tivemos a participação aí da regional, ao PH regional, e foi muito bom, palavra do Senhor muito edificante, desafiadora, e fica aí o desafio para quem não participou desse. Em setembro tem outro, onde você vai poder levar o teu filho para participar. Então, não fique de fora, já vá colocando aí na sua agenda, logo que sair a data de setembro, até já tem a data, você pode se informar melhor com o diácono Anivaldo Taborda, ok? Também, irmãos, nós temos tido a escola dominical aqui, todos os domingos às 9h30, com classes temáticas. Vem aqui assistir a escola dominical se você ainda não é um aluno. Nosso desafio é que todas as pessoas que participam à noite também, que participem de manhã. Afinal, a gente precisa doar o máximo do nosso tempo, da nossa vida também, em relação a aprender sobre a palavra do Senhor, para poder praticar onde a gente estiver. Em maio, nós iniciaremos a sala do trilho. Não sei se você... na verdade, ela é dirigida para quem ainda não é membro da igreja. Então, é na escola dominical que acontece também. Então, se você ainda não é membro da igreja, gostaria de se tornar membro da igreja, pode me procurar, pode procurar a secretaria da igreja. Em maio a gente começa na escola dominical essa sala do trilho. Também às quartas-feiras nós temos o estudo bíblico da palavra do Senhor, sempre às 20 horas. Estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tem sido muito bom também. Ontem, irmãos, nós comemoramos o Dia Mundial da Saúde. E um irmão aí, querido nosso, presbítero Nilson, conversando com mais algumas pessoas, porque na igreja aqui o que tem de gente que está já participando de grupos de corrida, pensando na saúde também física. A Bíblia fala que o importante é ter saúde espiritual, mas também a saúde física é importante, nesse sentido de que você tenha uma vida melhor, em relação a muitas coisas. Então o presbítero Nilson, juntamente com outros irmãos, estão fazendo aí um grupo de corrida da nossa igreja. Se você se interessar, vai estar lá sentado lá fora no final do culto, você pode dar seu nome lá, e aí vocês vão marcar um horário para estar fazendo esse exercício físico, que tem sido muito bom aí para quem já faz. No final do culto também, ou após o final do culto, nós teremos a plenária da SAF. Então, uma convocação para as irmãs, são sócias da SAF, e um convite para aquelas que ainda não participam da Sociedade Auxiliadora Feminina, para as mulheres. Então, acabou o culto, elas estarão se dirigindo a uma sala aqui ao lado. Se você quer participar, ainda não participa, é convidada. Se você já é da SAF, está convocada a ficar para essa reunião, para essa conversa entre elas. Também, irmãos, em outubro de 2019, nós estamos fazendo uma viagem para a Turquia, para visitar ali as 7 igrejas do Apocalipse. Quem está liderando aí essa viagem é o doutor Eufânio e a Márcia. E eles farão uma reunião dia 21 de abril, 5 horas da tarde, na casa deles. Então, se te interessa,
Tem um preço muito bom, condições de pagamento extremamente favoráveis. Se te interessa viajar para conhecer esse canto do mundo, é uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade. Então você pode procurar aí o doutor Eufânio, a Márcia, ver onde é a casa deles, e dia 21 de abril, 17 horas, teremos uma reunião lá. Cadê o doutor Eufânio? Só para, tá lá, ó, levantou a mão, pode procurar ele, se te interessa, também pelo menos ouvir um pouco sobre isso, ter curiosidade, quanto custa, como é que faz e tal. Isso é coisa fantástica você poder ir ali onde fatos bíblicos aconteceram, a história bíblica aconteceu, e você poder olhar ali como está hoje e poder relembrar aqueles momentos. Ok? Vamos continuar louvando o nome do Senhor? Convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez, aqueles que puderem. Continuarmos louvando o nome de Jesus, nossos cânticos, canções, louvores ao Senhor. Pode louvar com palmas. Teu rosto resplandeceu sobre mim. Tua graça. Tua graça como um rio transbordou. Fomos atraídos. Fui atraído pelo teu imenso amor. Teu precioso sangue me purificou. Encheu nossa vida, amém? Encheste minha vida, meu coração de alegria. Tua presença é real dentro de mim. Tua palavra ilumina o meu caminho. Sou guiado pelo teu Espírito. Então nós vamos. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te
vez mais alto. Eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. Eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou. Eu vou. Cada vez mais alto eu vou. Amém. Nós possamos cada dia ir mais alto, mais perto do nosso Senhor Jesus. Amém. Quando a música escurece, o resto desaparece. Simplesmente a te mexer, ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Quando a música esmorece, quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a te mexer, ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Mais uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, nada fôlego. Mais uma canção nós daremos ao Senhor. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo, Deus, busca em nós. Mais profundo
Só as vozes. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Senhor, nos perdoe. Muitas vezes nós temos perdido a essência da adoração, a essência do que é o cristianismo, do que é a nossa fé. Que todos os dias nós possamos voltar correndo para o Senhor e te louvar com as nossas vidas em nome de Jesus. Essa última canção, ela diz: o que tenho a não ser o amor do Senhor. E com essa canção eu te convido a devolver os seus dízimos, a dizer: Senhor, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é para a honra e glória do teu nome. Os meus recursos, a minha vida, tudo é para ti. Nessa música você vai ter a oportunidade de devolver ao Senhor seus dízimos e as suas ofertas. Em nome de Jesus. Esse mundo vai passar, Senhor. Esse mundo vai passar, A sua verdade ficará, Senhor. sua verdade ficará. Cante, Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta
nós te louvamos, ó Pai, porque podemos confiar em Ti. O Senhor nos dá essa condição de confiarmos em Ti, porque o Senhor de fato nos sustenta em todos os momentos. É quando a gente está com dificuldade, está triste em relação a algumas circunstâncias, mas a nossa alegria está em Ti, vem de Ti. E a alegria que vem de Ti é a nossa força para a gente continuar. Senhor, nesse momento fale conosco, trabalha no nosso coração, aquieta o nosso coração para ouvirmos a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Você pode assentar-se, irmão. Nesse momento as crianças até 10 anos estarão saindo com o ministério infantil. Pessoal do Ministério Infantil, crianças até 10 anos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. O cerne dessa série é o Deus da graça. E a primeira dessas mensagens, nós vamos fazer por 6 domingos, essas mensagens em cima desse capítulo 15 de Lucas. E a primeira delas é sagrado e profano. O primeiro tema aqui dessa série de mensagens. Espero que você não perca nenhuma. E talvez até convide mais pessoas para estarem aqui, para ouvirem a palavra do Senhor. A gente vai estar só lendo a primeira parte do versículo 11, na verdade todo o versículo 11, né, que é uma parte bem pequena. Só esse versículo nessa noite. Jesus, assim, certo homem tinha 2 filhos. Certo homem tinha 2 filhos. Essa parábola é a parábola do filho pródigo. Parábola, entre todas as parábolas que Jesus contou, essa é a mais conhecida no mundo todo. A maioria das pessoas, principalmente aquelas que estão na igreja, que têm algum contato com o Evangelho, certamente já ouviram essa parábola. Mas ela não conta a história só de um filho. Por mais que a gente até a identifique como a parábola do filho pródigo, ela conta a história de uma família. E essa família, na verdade, tinha 2 filhos e não só um, como nós lemos aqui, certo homem tinha 2 filhos. É assim que Jesus inicia essa parábola. E nós sempre vamos nos ater mais ao filho pródigo. Quer dizer, aquele que saiu de casa. O que é pródigo? O que é pródigo? Algumas pessoas acham que tem a ver com a volta daquele menino para casa. Ele estava perdido, ele era um pródigo, aí ele voltou para casa. Não é isso que significa pródigo. Pródigo significa aquele que gasta muito, aquele que gasta de forma desmedida, aquele que esbanja. É isso que significa a palavra pródigo. Aquele que é generoso e liberal com as suas coisas, que sabe repartir, é dadivoso, bondoso, benevolente, bom, magnânimo e outros tantos sinônimos. É isso que significa pródigo. E eu não sei por que é que, nesse sentido, nós chamamos o filho só de pródigo.
Talvez exista alguém que seja mais pródigo do que o filho. E é o pai. Eu gostaria que a gente olhasse para esse pai, porque, ao meu ver, esse pai é muito generoso. Esse pai gasta muito com um dos filhos ou até os dois. Depois que o filho vai e gasta tudo, o pai recebe de volta e o reinsere de novo na sua herança. Ele não diz assim: vamos ver aí o quanto você gastou, agora você vai trabalhar para mim e para pagar a sua dívida. Não, vou descontar do teu salário, vou te devolver uma herança aí, mas vou descontar do teu salário. Não! Até porque o pai já havia dado tudo para esse menino. Esse menino, na tradição judaica, havia como que matado o pai, não tinha mais nenhum relacionamento de pai e filho. Mas o pai ainda o considera filho, não um empregado. Então o pai recebe esse filho com todo amor, com toda graça, misericórdia, perdoa o filho, festeja com o filho, é liberal, é bondoso, ele gasta com o filho. Ele poderia chamar esse pai de pródigo tranquilamente. E na verdade, irmão, se a gente olhar, esse pai é a figura de Deus para nós. Deus é assim. Ele é um Deus gracioso. Um Deus que nos recebe e recebe muitos de nós, inclusive de forma inconsequente. Deus não mede consequências para nos receber. Isso é fantástico quando a gente olha para esse Deus, para a sua graça imensurável, imerecida da nossa parte, e mesmo assim a gente está aqui. Porque Deus é um Deus pródigo. 2 Coríntios 5,19, a palavra de Deus diz assim: a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Deus não cobrou isso da gente quando Ele nos reconcilia em Cristo, ou quando em Cristo somos reconciliados, quando nós em Cristo voltamos para o convívio do Pai. Ele esquece o nosso passado. A graça inconsequente de Deus é a nossa maior esperança, irmãos. Se a gente tem alguma esperança nessa vida, é só pela graça. Se você olhar para você, pelo teu mérito, para a tua religiosidade, eu e você estamos lascados. A gente tem que olhar para essa graça do Senhor. E nos próximos domingos a gente vai estar conversando ainda mais sobre essa graça. Então é óbvio que o primeiro personagem que se destaca aqui é o filho mais novo. Se você fizer uma pesquisa na internet sobre essa parábola, digita lá, Lucas 15, a parábola que Jesus conta, só vai dar a parábola do filho pródigo. A parábola daquele menino que saiu de casa, vai contar mais a história dele. Você vai ver músicas só tem quase em relação a ele. Figuras, só vai ter quase figuras do filho que está voltando para casa. Todo maltrapilho, e o pai o abraçando. Não tem quase nada do filho mais velho. Tem pouca coisa do filho mais velho. Mas lembre-se, a parábola é de um homem que tem 2 filhos. Não só um. Parábola nos apresenta 2 filhos. E o que Jesus vai mostrar para a gente é que esses 2 filhos estão longe do Pai. Diferentemente daquilo que a gente pensa ou imagina, o filho mais velho, embora em casa, embora geograficamente próximo ao Pai, está longe também. Está com o coração longe do Pai. Está com o entendimento longe do entendimento do Pai.
E aí, irmãos, a parábola dos dois filhos tem uma representação interessante para nós, porque elas apresentam dois estilos de vida, dois polos, duas contradições, dois caminhos, mas que são dois caminhos igualmente distantes do Pai. Não é só o filho mais novo que está errado, o filho mais velho está errado também. Para o primeiro grupo, o filho mais novo, é o caminho da liberdade, a busca desenfreada por uma suposta felicidade que está fora da casa do Pai. A felicidade baseada no prazer, no hedonismo, na satisfação pessoal, na glória própria, no alimentar o próprio egoísmo. Era isso que o filho queria, ele não queria desperdiçar a vida, ele queria viver o máximo a vida dele. Tem muito jovem, muito adolescente, enfim, na verdade, de qualquer idade. Tem muita gente que pensa assim: eu quero aproveitar a minha vida, eu não posso ficar muito perto do Pai. Se eu ficar muito perto do Pai, eu não aproveito a minha vida. Esse é o primeiro grupo. Pessoa que pensa só nela nesse sentido. Para o segundo grupo, o do filho mais velho, é o caminho do sagrado, é o caminho do devoto. É o filho que está em casa, que se sacrifica hoje para ter um futuro melhor amanhã. Um futuro de, embora ele não sinta muita alegria hoje, talvez um dia, quando ele tiver herança nas mãos, aí ele poderá ter alegria, felicidade e tudo mais. É o grupo da autocomiseração, é o grupo do sacrifício pela religião, é o grupo do aguentar o tranco e não desanimar, não por causa do Pai, mas por causa de si mesmo. Embora isso pese somente como uma obrigação. Porém, que Jesus vai trabalhar é que nenhum dos dois caminhos é o correto. Nem o que é representado pelo sagrado aqui, tampouco representado pelo profano. É isso que o texto nos mostra. Essas duas maneiras de viver. Aliás, essas duas maneiras erradas de viver. Um saiu e se afastou. Outro ficou, mas ficou afastado do seu pai. E na parábola há essa clara representação desses dois caminhos que a gente não pode seguir. Se você está num ou está no outro polo, nessa noite você precisa começar a repensar sobre isso. Olha o contexto. Por que eu falo que tem dois caminhos? Veja para quem Jesus está falando. A quem Jesus se dirige quando ele vai trabalhar e vai contar essa parábola. Versículo 1 e 2 do capítulo 15. Olha aí na tua Bíblia. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este come, ou este recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus conta 3 parábolas. Mas olha, perceba que tem 2 grupos aqui. Jesus está cercado por 2 grupos. O primeiro deles, que é representado pelo filho mais novo, o grupo dos pecadores, dos profanos, dos depravados. O segundo grupo, o grupo dos religiosos, das pessoas que estão voltadas mais para o sagrado, estão ali também. E Jesus é aquela pessoa que se relaciona com os pecadores. E o segundo grupo, o grupo dos religiosos, dos fariseus, não gostam que Jesus se relacione com os pecadores. E aí Jesus emenda essas parábolas, uma trilogia de parábolas, e a gente vai só ficar na última delas. Então você percebe que esses 2 grupos estão ouvindo Jesus.
Primeiro grupo dos pecadores, os mundanos. E aqui Jesus, ou a palavra nos diz, Lucas vai dizer aqui, que os publicanos e os pecadores, publicano, irmão, era um fiscal do governo de Roma, e ele era condenado pelos judeus, porque ele era um judeu. E ele, nesse cargo que ele tinha, então, era uma espécie de traidor para o judeu, porque ele trabalhava para os romanos, porque os romanos eram um povo que oprimiam. Israel precisava pagar altos impostos para os romanos. Quem cobrava os impostos? Os publicanos. Então eles eram considerados pecadores da mais alta qualidade. Por isso que eles são até mencionados à parte aqui. E Jesus está... E são ricos, esses camaradas estão ganhando dinheiro igual... ou iguais aí a alguns políticos que a gente até pode estar pensando e que podem vir à nossa mente. Pessoas movidas a dinheiro, interesse, não importa com o outro. Não importa se eu estou ferrando o meu compatriota. Não importa se eu estou ferrando o meu irmão. Não importa. Não importa se eu estou traindo ele, se ele acha que eu estou traindo ele. Não importa, o negócio é botar dinheiro no bolso. Esse tipo de gente que Jesus estava andando aqui, já pensou? Os demais pecadores eram aqueles meio que puxa-sacos dos publicanos. Haviam ali provavelmente meretrizes, porque esse grupo de gente com dinheiro gosta de andar com mulheres que não valem nada. Poder haver ali alguns ladrões, sei lá, eles já eram nesse sentido. Gente interessada em viver a vida, em enriquecer ilicitamente, em viver esses prazeres mundanos. Essa turma não observava a lei moral da Bíblia. Para eles não tinha esse negócio de lei moral, não. Que negócio é esse? Muito menos essas regras que a igreja na época impunha, regras cerimoniais. Eles não iam na igreja, eles não iam na sinagoga, no templo, eles não se purificavam para comer, eles não tinham esse negócio não. Eles não queriam saber dessas coisas, eram libertinos. Eram esses que, embora judeus, romperam com a religiosidade judaica e com o moralismo judeu, com esse negócio de família e tudo mais. Eu quero viver a minha vida, eu quero aproveitar. É o filho mais novo, eu preciso sair de casa para aproveitar. Essas pessoas viviam irresponsavelmente e estavam lá, ouvindo Jesus. Aí nós temos outro grupo, o grupo dos religiosos. Na parábola, o irmão mais velho, aquele que busca o sagrado, devoto, uma vida voltada para as coisas do Pai. Esse grupo, representado pelo irmão mais velho, eram aquelas pessoas cheias da moral, da ordem. O que eles faziam era muito importante para eles. Eles estudavam a Torá, a lei de Deus, eles sabiam de cor. E eles procuravam cumprir cada um daqueles mandamentos. Aliás, os fariseus tinham 613 mandamentos. Não só 10, 613. 365 começavam com não. Não pode isso, não pode aquilo. 365, um para cada dia do ano. As vidas irrepreensíveis no tocante à religião. Eles não rompiam de jeito nenhum a tradição legada pelos pais. Eles obedeciam tudo e tentavam obedecer tudo ao pé da letra. Guardavam o sábado, faziam suas orações, seus jejuns, as cerimônias, as festas, os cultos. Estavam quase sempre no templo. Quando tinha culto, eles estavam lá.
Mas veja o comportamento dos grupos. Os irmãos mais novos, os mundanos, os profanos, estavam atrás de Jesus. Se reuniam só para ouvir Jesus. E Lucas usa um verbo aqui, verbo aproximar. Ele diz assim, aproximavam-se, usado no infinitivo, que é algo constante, algo que não foi naquele momento. Essas pessoas estavam acostumadas a se aproximar de Jesus. Onde Jesus estava, os irmãos mais novos procuravam ir atrás. Por outro lado, tem os irmãos mais velhos, que também iam atrás, mas só para criticar o fato de que Jesus estava com os irmãos mais novos. E ficavam loucos da vida com isso. Um grupo ia atrás para ouvir, o outro grupo ia atrás para criticar. Por que Jesus é assim? Por que ele come com essas pessoas? Por que ele se mete com essas pessoas? Porque, irmãos, comer, como o texto diz, Jesus come com eles. Isso remete para o judeu intimidade, comunhão. Diferente da gente ir num almoço aí de uma entidade, alguma coisa, você come e sentam ali pessoas com você. Você não tem comunhão com aquelas pessoas, não. Na tradição judaica, se eu me assentasse para comer com alguém, isso significava comunhão, era a cultura deles. Cultura oriental. E Jesus recebia e comia com os pecadores. E eles falavam, mas por que Jesus faz isso? Essas pessoas nem na igreja vão. Eles não estão nem aí para guardar os mandamentos. Os caras que traem a população de uma forma geral. E quando nós vemos, meus irmãos, esse ensino de Jesus, nós vemos que Jesus, então, ele tenta atingir não só o primeiro grupo que o está a ouvir, mas o segundo grupo que está a criticar Jesus. Isso fica claro aqui. Às vezes nós prestamos atenção na fala de Jesus só em direção ao irmão mais novo. E a gente gasta mais tempo, isso é natural, a gente gasta mais tempo com o irmão mais novo, inclusive aqui Jesus gasta mais tempo, a maior parte do discurso de Jesus é com o irmão mais novo. E a alegria desse irmão que volta, ele transforma a vida dele. E a gente no final diz, venham também pecadores, se arrependam porque o Pai vai receber vocês. Essa é a mensagem lindíssima da graça em relação aos irmãos mais novos. Porém, nós não podemos omitir o fato de que Jesus também está corrigindo, exortando e ensinando os irmãos mais velhos. Embora o irmão mais novo, embora o irmão mais novo ganhe mais notoriedade, que nós gostamos disso, essa parábola também é para os irmãos mais velhos. Notoriedade do irmão mais novo, né? Todo mundo sabe uma música do filho pródigo. Eu mesmo gosto da música do Logos, né? Já cantamos aqui várias vezes. Ontem deixou sua casa, saiu pelo mundo e tal. Nunca é tarde, não, sair da escuridão. Há novo dia, irmão mais novo. Mas eu não lembro de ter ouvido alguma música sobre o irmão mais velho. Por quê? Porque sempre o irmão mais novo e essa vida depravada parece que é uma vida mais perdida. Parece que o irmão mais novo está na nossa cabeça. Vem para cá. Nossa cabeça imagina que o irmão mais novo sempre está mais perdido. Mas nessa parábola, Jesus nos choca, me choca, dentro da minha religiosidade, porque ele também apresenta um irmão mais velho perdido. E a gente vai trabalhar nos próximos domingos sobre essa alma do irmão mais velho. Essa religiosidade, essa devoção, essa sacralidade, essa vida buscando só ser justificada diante do Pai pela moralidade,
isso para o pai não era coisa boa. Jesus também condena o irmão mais velho porque ele está exortando aqui. Jesus não aceita o comportamento de nenhum dos irmãos nesse sentido. Não aceita. Tanto o depravado quanto esse religioso, tanto o descrente, o mais novo, quanto esse que é mais sagrado, ou que busca as coisas mais sagradas. Eles espiritualmente estão desconectados com o Pai, desconectados do Pai. Os estilos de vida de ambos são um beco sem saída. Essa é uma polarização que acontece e ela é enganosa na vida das pessoas. E toda pessoa que entra nesse tipo de polarização está numa situação de perdição em relação a Deus. Ou eu busco na religião a minha salvação, ou eu busco na liberdade e na felicidade a minha salvação. Isso é um engano, irmãos. Jesus coloca esses grupos no mesmo patamar nesse sentido. O devoto e o mundano, o sagrado e o profano estão num caminho errado. Porque estão distantes do Pai, ambos. E aí a gente tem que fazer uma pergunta. Por que a nossa tendência é sempre achar que o irmão mais velho está correto? Porque afinal de contas, pensemos bem. O irmão mais velho está em casa, ralando, trabalhando, sacrificando-se. Não desobedece o pai. Ele está ali. E a gente fala, esse está certo. E esse irmão mais novo, miserável, pecador, sem vergonha, matou o pai. Que foi isso que ele fez dentro daquela cultura. Quer viver dissolutamente. Pega a herança, gasta tudo. De uma maneira, ele talvez nem possa imaginar tanta coisa que esse camarada viveu. E aí esse camarada se arrepende e volta de qualquer jeito e o pai o recebe. Então a gente fala assim, mas que coisa, se eu fosse o irmão mais velho, eu também pensaria que não é justo esse negócio. A gente vive uma espécie de justiça hoje própria, não é verdade? Sabe por quê? Porque a gente imagina que só tem duas maneiras de responder em relação à nossa vida diante de Deus. Primeira maneira é quando eu obedeço, simplesmente, estou obedecendo. Segunda maneira é quando eu rejeito ele, saio mesmo. Então, quando eu olho para essa parábola, eu vejo essas duas maneiras de responder, da obediência e da rejeição. O problema é que Jesus nos ensina uma nova maneira de se relacionar com Deus, e talvez a única correta. Porque essa forma de obedecer também é uma rejeição a Deus. Eu posso rejeitar a Deus sendo esse maluco, esse irmão mais novo, mas eu posso também rejeitar a Deus, mesmo inclusive obedecendo, cumprindo alguns rituais, mas tendo o coração do irmão mais velho, vivendo essa essência do irmão mais velho, que abraça, que acata a lei, que é religioso, porém que não tem relacionamento legal com o pai, não tem vida com o pai. Para ele, as coisas não passam de obrigação. A motivação dele não é o pai, não é a felicidade do pai. A motivação dele também é herança. Também busca a satisfação na sua própria religiosidade. A diferença é que o mais novo só teve coragem de admitir isso. E chutou o balde. Mas o mais velho, em respeito, continua lá. Mas não se aproxima do pai. Não tem intimidade do pai. E não conhece o coração do seu pai. Ele trabalha arduamente para que quando seu pai morrer um dia, então
quem sabe, ele usufrua tudo que é do Pai. Mas ele não usufrui já. Ele não sabe que pode. Ele não tem consciência de que tudo que é do Pai já é dele. E que ele pode se alegrar nesse sentido. No versículo 31, me parece que era novidade para ele quando o pai chega e diz assim: meu filho, tudo que é meu é teu. Por que você está bravo aí? Então ele anda em volta do pai, ele se aproxima do pai, ele mostra interesse pelas coisas do pai, mas o coração dele, quem sabe, está mais distante do pai do que o coração do filho mais novo. Ele está lá, mas ele não é. Ele anda em volta, mas está longe. E Jesus está dizendo assim: escribas, fariseus, vocês também estão distantes. O mais novo está distante pela sua loucura, por sua vida profana. Mas o mais velho está distante por causa da sua religiosidade sagrada. Um devoto longe de Deus. Na verdade, o que Jesus quer mostrar nesse texto é que existem 3 maneiras de nós nos relacionarmos com Deus. Essa profana, que é longe de Deus de qualquer forma, eu me esquivo de Deus, eu quero viver a minha vida. A religiosa, simplesmente religiosa, a partir de uma vida voltada para algumas coisas sagradas, ou para um moralismo exacerbado, onde eu quero andar perto de Deus, mas legitimar esse andar perto de Deus a partir da minha moralidade, e não a partir do meu relacionamento com Deus, a partir do meu mérito, não a partir da sua graça para comigo. É o cara que chega para o pai e diz: pai, você não vê o que eu sempre fiz certo? Eu sempre fiz certo. Eu sempre procurei fazer o que o senhor pediu. O senhor não me deu nada. Já pensou? O senhor não me deu nem um cabrito. Filho, tudo que é meu é teu. Quem se relaciona com Deus a partir de uma religiosidade externa, não tem felicidade em ser aquilo que é, e se sente sempre bastante para baixo em relação a esse relacionamento que inexiste. É tudo obrigação. Eu cumpri minhas obrigações, pai. Como é que você, quando você vai fazer alguma coisa religiosa, como é que você faz? Por isso que o religioso é religioso muitas vezes só aqui. Se ele vai para o mundo, ele não consegue ser um político diferente, porque o dinheiro compra ele. Ele não consegue ser um patrão que vai lidar bem com o empregado, porque ele é mau. Ele não é empregado que vai servir bem o patrão, porque se puder vai passar a perna. Religiosidade, irmão, é hipocrisia. Quem muda o nosso coração e o que muda ele é só a graça. Só a graça de Deus. Moralismo, só moralismo é sempre uma furada. E a vida por obrigação não passa de uma vida também jogada fora. Nesse sentido. Mas a terceira maneira de se relacionar com Deus é o Evangelho. A boa notícia de que eu e você somos iguais. Longe de Deus estamos perdidos, não importa se dentro da igreja ou se fora da igreja. Longe de Deus a gente está perdido. Então a gente precisa ouvir o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia da salvação. Que embora nós pecadores, embora não tenhamos méritos em nós mesmos, Deus nos ama. Deus ama o filho louco e Deus ama o filho obediente. Deus ama aqueles que estão afastados, porque são filhos. E aí quando você começa a entender o Evangelho, você começa a ficar feliz com essa graça. Porque a nossa escolha era de ir para o inferno, e Jesus nos resgatou.
E aí a gente não quer servir a Deus por obrigação. Eu sempre te obedeci, agora eu mereço uma coisa tua, o Senhor não sei o quê. Não é assim, agora você é grato a Deus, você não merecia estar ali. Mas você está, por graça de Deus. A Bíblia fala que todos pecaram, o filho mais novo e o filho mais velho. Todos pecaram e precisam dessa glória de Deus na vida deles. Precisam de Deus. Deus, sendo rico em amor, nos reconciliou, nós lemos no texto. Não levou em conta os nossos pecados. Partiu dele, a reconciliação veio dele. É o sacrifício de Jesus. Talvez por isso que a gente não consegue identificar muito a parábola com o segundo filho. Sempre com o primeiro. Mas tanto a irreligião quanto a religião, nesse sentido, nos afastam de Deus. O que nos aproxima de Deus? A religião do Evangelho. O Evangelho. O Evangelho está presente na Bíblia toda, irmãos. Lá na saída do grupo, do povo de Israel do Egito, por exemplo. Deus deu a lei para que o povo obedecesse, e assim Deus, então, a partir da obediência, retirasse o povo do Egito, ou foi o contrário? Primeiro o povo foi tirado do Egito, depois Deus deu a lei. Foi assim que aconteceu. Primeiro Deus libertou, Deus exerceu graça, e aí depois Deus falou, então, agora que vocês são gratos, por causa da graça, aqui está, vivam melhor. E dá a lei, e aí não é pesado. Ele liberta primeiro. E aí ele diz, se vocês me amam e reconhecem o que eu fiz por vocês, está aí a lei para vocês. Vocês vão me agradar se cumprirem a lei nesse sentido. Então veja como isso está bastante presente nas Escrituras. Deus não diz, eu vou dar uma lista, vou dar mandamentos, e se vocês cumprirem tudo, aí vocês vão ser salvos. Deus não trabalha dessa forma, não. Ele antes veio, Ele cumpriu tudo por amor, se deu a nós, e diz para nós, se vocês acreditarem em mim, eu salvo vocês. E aí nós passamos a acreditar, passamos a amar a Deus e passamos a obedecê-lo. Aí a obediência tem sentido dentro da esfera da graça. O pai quer relacionamento com seus filhos. E quando nós temos esse relacionamento com o nosso pai, obedecê-lo por tudo que ele fez por nós é natural. Isaías, irmãos, 29:13. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus dizendo assim, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Quantas vezes a gente é pego nesse estilo de religiosidade? A boca fala um monte de coisa legal, mas o coração está longe de Deus. E esse texto é tão importante, que Jesus repete esse conceito no Novo Testamento. Em Marcos 7, versículo 6, respondeu-lhes, Jesus está respondendo aquelas pessoas, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E esse texto vai estar trabalhando dentro da questão dos fariseus e escribas. É o grupo 2, dos religiosos. Então temos esse problema com esse estilo de sagrado. E esse estilo de sagrado passa por nossa definição de religião. Qual é a tua definição de religião, irmão? O que é religião para você? Existe uma definição conceitual. Dicionário você vai ver isso. Então seria isso, a crença num ser superior. É a fé. Ou diferentes sistemas de crenças, princípios, prática, lei, doutrina. É uma definição conceitual.
Ou é um culto prestado a uma divindade, né? Culto, veneração, respeito, piedade, reverência, fervor, devoção. Essa é uma definição conceitual de religião. Mas existe uma definição mais tradicional de religião. Quando a gente acredita que religião são os segmentos de fé, tais como nosso cristianismo. O cristianismo é uma grande religião. O budismo também. O islamismo é outra religião. Hinduísmo é uma religião. Outras crenças, tantas religiões. Ou, por exemplo, nessa definição tradicional, muitas pessoas acham que o denominacionalismo é a religião. Que religião você é? Eu sou da presbiteriana. Eu sou católico. Eu sou Assembleia de Deus, eu sou batista. Enfim. Essa é uma definição mais tradicional. Mas existe uma definição etimológica da palavra religião. E é aí que talvez que a gente entende melhor o que seja religião. A palavra religião vem do latim, religare. Tem um significado de estarmos novamente ligados a algo, que outrora estávamos desligados daquilo. É uma religação. Nesse sentido, irmãos, religião é aquilo que nos religa à divindade. Para você, o que te religa à divindade? O fato de ser presbiteriano? O fato de ser uma pessoa que pertence a uma igreja da Confederação Cristã de Igrejas no Mundo? É isso que te religa a Deus? Irmãos, a verdadeira religião é aquele que se disse ser o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém é religado a Deus se não for por Ele. Ele é a nossa religião. Isso era muito difícil para os judeus engolirem, para os fariseus engolirem, para aceitarem isso. Então a verdadeira religião do cristão é Jesus. O filho mais velho tinha uma enorme dificuldade para aceitar isso. Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O filho mais velho naquela época tinha dificuldade para aceitar. Então eu quero dizer para você, você tem que definir melhor o que é ser religioso. Porque a sua religião, se não for Cristo, é uma furada. Porque só Ele nos leva ao Pai. Não é a sua moral. Não são os teus bons costumes. Não é o teu mérito próprio. Isso é bastante interessante para a gente se relacionar e obedecer a Jesus. Mas a salvação não é por obras, para ninguém bater no peito e dizer é por mim. A salvação é pela fé, na graça de Cristo Jesus. É Cristo e sua graça. Então perceba você. Irmãos mais novos, irmãos mais velhos, são duas vertentes perigosas. O sagrado e o profano, duas vertentes perigosas. Irmãos mais velhos, irmãos mais novos estão no nosso meio. Irmãos mais velhos e mais novos estão na nossa sociedade. No início do século XIX, a industrialização fez surgir uma nova classe média no mundo, chamada da burguesia, ou de burguesia, os burgueses. Eles buscavam atingir a legitimidade da vida através de uma ética que consistia no trabalho árduo e na retidão moral. Eles procuravam viver, ou pelo menos passar isso para as pessoas. Mas em resposta à hipocrisia, porque isso na verdade também era uma maneira hipócrita de viver para muita gente. Em resposta à hipocrisia dos burgueses, surge a comunidade que nós conhecemos hoje como a comunidade dos boêmios. Eles enfatizavam o desapego às convenções, a busca por uma maior liberdade. O filho mais novo
e o filho mais velho. Agora, dê uma olhada na polarização do nosso país hoje. Os extremos do nosso país. Os ditos burgueses, a classe média, os batedores de panela, a direita, que chamam de direita extremista, que levantam a voz contra a corrupção, que é endêmica e é no coração. Se não mudar o coração, pouca coisa acontece. São pessoas que falam uma coisa, mas quando vamos pela paz, não sei o quê, mas quando é preciso vão lá e atiram ovos, dão tiros, não sei, usam de violência se for preciso, pois no fundo, querem o que o filho mais velho queria. O melhor para ele. Por que o senhor está olhando para esse outro filho aí? Você tem que olhar para mim, afinal de contas, eu tenho méritos. Eu mereço, eu me esforcei para chegar, fiz uma faculdade, não precisei do governo, não precisei de nada, eu cheguei e tal e tal. Os burgueses sonham com um salvador que os liberte da opressão, um salvador político, que lhes garanta um futuro melhor. Os boêmios libertinos, ditos classe baixa, esquerda caviar, querem aproveitar a vida. Muitos vivem sem compromisso algum, trazem ideologias das mais diabólicas e diante dos conceitos do cristão, ditos muitas vezes chamados de comunistas. Vamos repartir tudo aí. Mas como é que é esse repartir? Vamos repartir, mas você reparte comigo. É mais ou menos essa visão, você é o responsável por mim. Enquanto aí eu posso viver a minha vida boa, do jeito que eu quero. Saído dessa rigidez moral. Eles dão bem-vindo ao pecado, bem-vindo à sociedade dos sonhos, que é uma sociedade que não tem mais opressão nenhuma. Onde quem é contrário é xenofóbico, é homofóbico, é fascista e é nazista. As palavras cujo final óbico e ista são as preferidas desse pessoal. Eles querem jogar sempre a sua mágoa, a sua culpa, a sua síndrome de vítima no outro. Sua frustração no outro. Eu não sou ninguém por causa que você é culpado. E essas pessoas são violentas também nos seus sentimentos. Muitas vezes se atacam dizendo que estão se defendendo. Eles também têm seus salvadores, seus cristos. Mas não importa, irmão. Para os dois grupos, a ideologia de suas vidas é mais importante do que o ensino da palavra. Eu tenho visto aí algumas postagens de Facebook de alguns irmãos que eu fico horrorizado. Porque não tem conceito bíblico, tem conceito ideológico, partidário muitas vezes. Não é Bíblia que as pessoas estão lendo. A gente tem que começar a reproduzir na nossa vida o ensino do Pai, o ensino de Deus. Porque senão, esse caminho é um descaminho. Uma pergunta que a gente pode fazer: de que lado Jesus está? Qual lado aqui dos grupos? Na nossa cabeça, os irmãos mais velhos sempre ganham mais pontos. Porque eles buscam mais aquilo que é correto, que é moral. Mas Jesus aqui não está do lado de ninguém, de nenhum dos dois movimentos. A parábola deixa isso claro. Essa vida louca que vocês pecadores estão levam a vida desgraçada. É isso que Jesus quer passar. Essa vida longe de Deus. Olha a desgraça que é viver longe de Deus, como filho que perde tudo. Mas Deus está pronto para receber vocês de volta. Tem que se arrepender e voltar. Como na parábola. É a graça que nos recebe. Mas em paralelo a isso, Jesus diz aos fariseus: vocês também, fariseus religiosos, estão errados. Porque vocês pensam que a moral de vocês
é que aproxima vocês de Deus. Não é. Então Jesus afrontava a verdade pessoal dos religiosos. Essas pessoas adeptas a só um sistema religioso se sentiam ofendidas com o discurso de Jesus. Jesus não agradava os religiosos. Mas as pessoas alheias à moral e à religião se sentiam atraídas por Jesus, porque ele pegava no pé dos religiosos, quem sabe, mas elas se sentiam atraídas. E os irmãos mais velhos odiavam Jesus, enquanto os mais novos gostavam mais de Jesus. Por quê? Nos evangelhos a gente vê isso. Lucas 7, o próprio Lucas contando da mulher pecadora, que vai lá lavar os pés de Jesus, enxugar, ungir, e os pecadores à volta criticando. João 3, 4, vai falar da mulher samaritana, e os discípulos criticando. Lucas 19 vai falar que Jesus vai na casa do Zaqueu, e ali os fariseus hipócritas criticando. Havia uma relação desses irmãos mais novos com Jesus, não dá para negar. Mas os irmãos mais velhos, por causa da religiosidade, resistiam mais fortemente a Jesus. Sabe qual é o recado que Jesus dá para os irmãos mais velhos? Aqueles que acham que vão para o céu só por serem certinhos. Mateus 21, 31. Jesus fala assim: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Já pensou, irmão? Isso é forte. Isso é muito forte. Porque os irmãos mais novos sabiam que estavam errados. Sabiam. E viam em Jesus uma oportunidade de mudança. E muitos mudaram a vida. O problema é que os irmãos mais velhos pensavam estar certos. E viam Jesus como uma ameaça para o seu estilo religioso de vida. Então, toda vez que eu estou na igreja e a palavra de Deus parece uma ameaça para mim, no sentido de me mexer desse comodismo que me está garantindo um céu que não é céu, eu não gosto, sendo um religioso. Quando a palavra de Deus me pede mais amor a esse Deus, me pede mais proximidade, muitos irmãos mais velhos não gostam. Quem é que está próximo a mudar aqui? Quem está mais próximo para mudar? Quem sabe que precisa mudar? Aquele que acha que não precisa mudar, esse não muda. Então cabe a nós essas reflexões, irmãos. No texto, quem nós somos no texto? Você é mais parecido com o irmão mais novo ou com o irmão mais velho? Quem é você? Se você pudesse escolher um, eu sou o irmão mais velho. Se eu pudesse escolher um, eu fico mais com a questão do irmão mais velho, porque dentro dessa estrutura religiosa é assim que a gente vive, mais próximo ao irmão mais velho. Mas muitas vezes a gente está dentro de uma Matrix, como aquele filme Matrix, né? Uma verdade acontecendo do lado de fora, mas eu vivendo ali dentro da minha Matrix uma mentira, um engodo. Então não sei se você tem problemas para entender a graça. O que o texto vai trabalhar conosco é que nós precisamos entender bem a graça de Deus para nos relacionarmos bem com o Pai, senão a gente vai estar enganado. Queria que você pensasse nisso, para nosso início de série de meditações. Feche os teus olhos. Pense nisso, vamos clamar ao Senhor. É um grande perigo essa religião centrada no mérito. Eu estou na igreja, estou mais perto do Pai, mas às vezes, irmãos, nós estamos mais longe quando nós não entendemos a graça. Quando a gente está aqui não é por alegria da salvação, por gratidão no coração, por aquilo que Deus por nós fez, mas quando a gente está aqui achando que a gente merece alguma coisa.
Então eu queria que a gente pensasse nisso, porque ambos os caminhos estão errados. Ambos os irmãos estão enganados. Mas eu quero dizer para você que o pai ama os dois filhos. Os dois filhos. O pai ama o mais novo e o recebe. O pai ama o mais velho também, que está desfocado, não entende graça. O pai ama os dois. Não importa de que lado nós estamos hoje, o pai nos ama. O lado certo de estarmos é debaixo desse amor do pai, entendendo bem isso. E continuar cumprindo a nossa obrigação, mas com alegria. Com alegria. É um privilégio poder ser amado pelo pai. É tudo para nós. Vamos ficar em pé? Deus, obrigado por essa palavra. Ajuda-nos a entendê-la a cada dia. Ajuda-nos a viver conforme o teu querer. Mas principalmente ajuda-nos a entender o teu amor por nós. Porque quando nós entendemos o quanto o Senhor nos ama, então tudo fica mais fácil e mais leve. E a gente vai parar de olhar para o lado, para julgar as outras pessoas e outros comportamentos. Nós temos um relacionamento contigo para abençoar o outro, para influenciar o outro, para ser positivo na vida do outro. Então ajuda-nos nisso, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, sermos uma igreja que, pelo fato de ser amada, ama também. Ama o próximo. E faz dessa sociedade uma sociedade melhor, por causa do amor que nós disseminamos em todos os estilos da nossa vida. Então ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de nosso Deus e Pai, o consolo, a comunhão, poder, a unção do Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje para sempre. Amém. Temos o Júlio e a Rosmali ali. Se você está aqui pela primeira vez, vem aqui à frente. Eu só vai te dar um presentinho. Deus abençoe. Boa semana a todos vocês.
top, gente. Valeu, valeu.